Essa coragem que está no filme, que está na personagem, na verdade está na personagem da Dalva, que é uma mulher corajosa, mas que ensina a própria filha a ser corajosa, me motivou também a dizer assim, Jana, vai lá, faz o que tu quer fazer, te arrisca, te joga. Esse filme traz uma representação muito particular, muito feminina, muito várias coisas. E eu queria ouvir um pouco de vocês, principalmente, inicialmente com vocês, atrizes, depois eu converso. Mas perguntar um pouco sobre como foi esse preparo para esses papéis, porque além de você interpretar uma pessoa, né, um personagem, você interpreta uma visão daquela pessoa. Então, como foi esse mergulho? Nossa preparação se deu durante a pandemia, de forma virtual, né? E aí o nosso preparador foi a Contra Praça. Nós começamos muitas conversas com a Janaína sobre o que ela queria tratar no filme, o que ela queria falar, a forma como isso ia estar, como estava colocado no roteiro. E depois partimos para uns exercícios virtuais, a gente escrevia cartas uma para outra, eu e Luciana. Os outros personagens do filme também escreviam cartas para Rosa. A gente escolhia música e cantava uma para outra, e a aproximação que a gente pôde fazer durante esse período foi assim. E depois a gente foi para Fortaleza já bem próximo de gravar, né? E assim, é um roteiro que desde o início me deixou assim, poxa, na minha carreira de atriz, isso é um momento incrível, porque eu nunca tinha trabalhado com um filme que tivesse essa proposta, né, formal. E aí eu pensei muito sobre isso, sim, e agora? Como é que eu vou fazer essa personagem com essa ficção dentro da ficção? Como é que eu vou ser... Como é que eu vou dirigir essa ficção que eu vou criar aqui dentro dessa minha mente? Mas aí eu pensei o seguinte, sabe? Isso é uma liberdade que eu estou tendo. Ampliou o meu espaço de liberdade, essa forma da narrativa, né? Dessa narrativa que era feita em cima do que pensava essa personagem, na mente da personagem. E aí eu comecei a pensar muito que o roteiro estava propondo era que ela ia criar uma mãe de acordo com a necessidade que ela estava tendo naquele momento da vida dela, né? Que é uma mulher que está sofrendo por uma inquietação incrível, né? Por várias coisas que tinham acontecido na vida dela. Tinha a mágoa da mãe, tinha um problema com o ex-marido, tudo péssimo, né? A casa na rua, né? Na calçada, né? Os móveis na calçada vendendo tudo tal, e a inquietação era a ponto, chegou ao ponto dela achar que estava sentindo uma coisa orgânica e procurar uma ajuda médica, né? Uhum. E aí é quando ela vai e encontra o foguete dela, quando ela entra na máquina de ressonância e tudo acontece. Então assim, desde o início eu fico até arrepiada de falar dessa história assim, e de pensar como eu me senti quando eu recebi esse roteiro. Muito feliz. Janaína conversava muito sobre questões femininas, assim, muito sobre o universo feminino. Isso foi muito bom, foi no momento que eu estava precisando bastante. Acho que a gente sempre está, de alguma forma, com certeza, sempre, né? Mas chegou num momento, assim, para mim, que eu me senti bem privilegiada, me senti bem, tipo, ô destino, fizeste isso. Assim, eu estou sentindo uma coisa, assim, a mais. E aí, foi assim, embarquei. Conheci Luciana, que foi um privilégio para mim também. Não conhecia a Luciana, nunca tinha trabalhado com a Luciana, era fã. Aí quando soube, vai ser minha mãe, maravilhoso. Quando chegou, foi aquele aconchego, né, que a gente já vinha dos encontros mesmo, sempre virtuais. E a gente seguiu. Mãe, filha, amigas, né, mulher com mulher, foi lindo. Maravilha. É interessante porque o filme foi 2021, né, Jana? E a gente teve esse tempo que ela falou de preparação, e eu disse que é certo que a preparação ela se dá durante a construção, o tempo todo, né? O tempo todo a gente está recebendo coisas, além das coisas práticas, figurino, maquiagem, caracterização e tal. Eu tive que pintar o cabelo, isso foi algo que eu acho que me deu
Acho que a luz do cabelo me deu luz também, sabe? Me deu um certo vigor. Os lugares por onde eu passei, porque eu sou da Bahia, então eu não conhecia o Ceará, muitos lugares que eu fui. Fiquei muito deslumbrada também com essas belezas. Então, são elementos que vão compondo também, que vão ajudando a construir essa personagem. Além das temáticas, que são conteúdos que nos são familiares, né? Então, falar do feminino, falar de feminicídio, de violência doméstica, né? Falar de todas essas questões que nos atravessam, é duro, é difícil, e que a gente até então, até algum tempo atrás, a gente não tinha essa abertura para a gente falar sobre isso, mas que bom que a arte, né, que o cinema pode fazer isso por nós. É como se a gente também se agarrasse a isso por uma libertação, por colocar a nossa voz também no mundo, porque a gente sente o quanto isso ecoa e toca outras pessoas. Então são coisas que eu gostaria de ter feito melhor, sinceramente. Quando eu me vejo na tela, eu falei, qual podia aquilo ali? Podia ter sido melhor, que eu queria. mas o importante, eu acho que é a mensagem que o filme traz, né? E importante também é a interação que eu tive com Verônica. Ela fala que ela é fã e eu também sou. E cada dia mais, assim, a gente ficou... o tempo do filme que a gente se conheceu, ficamos juntas muito tempo, e passou-se muitos anos, e a gente volta de novo e repete. É um outro filme por trás do filme. É isso. Aproveitando o gancho para falar um pouco sobre a forma cinematográfica, também foi incrível começar o filme e entendendo assim, putz, esse banheiro aqui tá parecendo um banheiro de filme, sabe? Que estranho, o que será? E compreendendo essas camadas de imagem e essa brincadeira de linguagem, vai tudo acontecendo assim num ritmo muito, assim, é divertido para quem assiste, mesmo tendo essa mensagem muito pesada. E aí eu queria perguntar um pouco como foi essa construção de imagem, essa construção de camadas. Acho que todo mundo deve falar da fatídica cena, spoiler aqui, gente, a cena ao contrário, que também é um negócio assim, eu tava vendo, eu tava pensando, caramba, faz tempo que eu não vejo isso acontecendo, sabe? É empolgante. Não, eu sinto que é um filme que abre caminhos para muita liberdade, né, no processo criativo. E nesse sentido, assim, eu sempre comento assim, que uma das coisas durante a pandemia, quando eu fiz esse filme, é que eu disse que eu queria me divertir muito fazendo o filme, queria ser feliz nesse filme. Então, de alguma maneira, bom, eu venho de uma escola de cinema, né, a ICTV, então eu vi vários filmes e muitos deles, assim, quando eu vi, eu disse, gente, que sensacional, como é que esse diretor fez isso? Olha essa imagem, olha como ele montou tal filme e tal. Então, de alguma maneira, eu acho que eu utilizo o Foguete, esse filme, para de alguma maneira dizer, Jana, vai ser feliz, faz também, sabe? Sim. Cria sem medo, te arrisca, vai lá, ousa, sem medo do que pode acontecer com esse filme. Eu acho que de alguma maneira eu sinto que essa coragem que tá no filme, que tá na personagem, na verdade está na personagem da Dalva, que é uma mulher corajosa, mas que ensina a própria filha a ser corajosa, me motivou também a dizer assim, Jana, vai lá, faz o que tu quer fazer, te arrisca, te joga. E eu sinto que o filme tem muitas influências, né? Tem influências de David Lynch, tem influência de Charlie Kaufman, do Resnais, tem... de alguma maneira, eu sinto que o filme, por exemplo, em termos de cor, de mise-en-scène, tem muita influência do Kaurismäki, do Aki Kaurismäki. Então, eu sinto que, de alguma maneira, tudo que me atravessou em termos de cinema, ou me atravessa ainda, eu quis ser feliz. Eu vou pegar o que eu gosto de fazer, o que de alguma maneira me move dentro desse território do cinema,
e vou aqui construir o meu foguete, né? E eu acho que eu fui feliz fazendo isso de uma maneira tão livre e ao mesmo tempo eu considero corajosa também. E o filme, assim, transparece que é um filme de uma pessoa que ama cinema, sabe? Isso é muito gostoso pra quem também ama cinema. A outra questão que eu ia perguntar é que o filme tem essa coisa do onírico, do mais experimental, mas ele também tem uma montagem que vai te levando que você nem percebe pra onde você tá indo. Eu queria perguntar um pouquinho de como foi esse processo de montagem, porque também fiquei impressionada. A gente teve um montador, o Fred Benevides. Ele foi fundamental na construção desse filme, de verdade. Ele, em um dado momento, me pegou pela mão e disse: Jana, a gente tem que ir no osso. Porque, assim, o roteiro finalizado, filmado, deu, em média, 3 horas e 20 minutos. E aí a gente passou por uma assessoria, onde a gente encontrou produtores europeus, e esses produtores europeus disseram: vocês precisam cortar 1 hora do filme, porque senão vocês não vão conseguir entrar, ainda mais sendo um filme de estreia de uma diretora. Sim. Vocês não vão conseguir entrar em grandes festivais. Então eu cheguei pro Fred, a gente explicou tudo que a gente queria em relação ao filme. E o Fred foi incisivo, disse: Jana, então a gente tem que ir no osso. E eu acho que é muito louco isso, mas ele sendo homem, ele foi muito certeiro. Essa coisa de eliminar os homens vem muito da mão dele, né? E foi muito lindo, assim, porque eu acho que eu me comuniquei muito bem com ele, ele captou isso muito bem, e o talento de montador que ele tem, ele meio que transmitiu ao filme. Então, ele meio que reescreveu esse filme, né? A cena inicial, por exemplo, dela deitada na pedra, foi uma sugestão dele, isso não estava no roteiro, né? Então, assim, ele trouxe muito do filme, do que é o filme, ou a atmosfera do filme. E eu acho que tem muito a ver com também um amor ao cinema. O Fred é uma pessoa que ama o cinema, se conectou muito bem com o que a gente estava fazendo e ofereceu o melhor que ele tinha para esse filme. Então eu também considero a montagem desse filme um feito, assim. Eu acho muito boa a montagem. Fico até curiosa para ver a versão estendida de... Eu vou fazer uma pergunta simples, assim, que a gente tem visto... Eu não sei se vocês chegaram a ver os outros filmes brasileiros que estão aqui no festival, mas a gente tá passando por um momento que parece que o Brasil tá procurando finalmente construir uma memória. E isso também entra nesse processo, mesmo que de uma maneira muito mais ousada. E aí eu queria perguntar pra vocês, se vocês tivessem que pensar numa memória feliz agora, pra onde que vocês iam? Bem facinho. Eu acho que o fato de estar aqui com esse filme, nesse lugar, nesse festival, com essa importância também política, é claro que a gente vive esse boom de filmes brasileiros que tem ganhado cada vez mais expressões e espaços e que ao mesmo tempo a gente sente um perigo iminente, mas o fato da gente estar aqui, de a gente ver, se reconhecer, poder encontrar os outros pares, eu acho que a gente também cria aqui uma força, uma potência, e isso nos faz felizes. É muito feliz encontrar as pessoas do Brasil aqui. É claro que conhecer outras pessoas no festival, mas encontrar os nossos, não é possível encontrar nossos pares num lugar desse que tem essa importância para o cinema mundial. Sim. Uma memória feliz que veio na minha cabeça agora foi de estar numa praia lá em João Pessoa, no litoral sul, e receber um telefonema. E recebi um telefonema de Janaína dizendo que gostaria que eu participasse do filme dela. E aí hoje está aqui com essa honra imensa de participar desse festival, né, e de me sentir representando o Brasil junto com ela. Então, Ai, gente, elas todos são nós. Não, eu acho assim, eu acho que esse filme fala muito de liberdade. E eu acho que essa cena final do filme, né,
e sem querer dar spoiler de nada, mas eu acho assim, se existe um momento da vida da gente que a gente é mais livre, digamos assim, em termos de... até pelo fato de uma certa inocência, é na infância, né? Quando a gente é criança, que a gente não sabe os perigos do mundo, que de alguma maneira a gente ainda não tem essas preocupações que a gente carrega na vida adulta. A gente não entende nem muito bem o que é o nosso corpo, né? Tudo é muito livre, né? Você bota uma calcinha numa criança, a criança sai feliz e existe muita... Então, acho que, de alguma maneira, o filme ele busca, de alguma maneira, esse estado humano puro, onde não existe julgamento, sabe? Sim. Onde você pode fazer o que você precisa, quer fazer, deseja fazer, sem ter que pedir permissão, sem ter que ter medo. Sim. Então, acho que eu iria para qualquer momento da minha vida onde eu não sinta medo, sabe? Eu acho que uma boa memória feliz é qualquer memória onde você está livre e sem medo, né? Eu acho que é isso. Perfeito, gente. Muitíssimo obrigada.